A quem possa interessar, o presente documento certifica que o senhor João Augusto da Silveira esteve empregado em nossa administração durante 11 anos, mostrando sempre boa vontade para o trabalho. É pessoa honesta e de toda confiança, saindo de nossa organização por sua livre e espontânea vontade. Recife, 9 de janeiro de 1929. Pela Missão Pernambucana dos Adventistas do Sétimo Dia, pastor Mansell. Muito bem. Então ele foi pastor foi obreiro, porque ele não começou pastor, foi obreiro e depois foi consagrado, durante 11 anos, mostrando, como diz aí a carta, sempre boa vontade para o trabalho, pessoa honesta e de toda a confiança. Muito bem. Voltando um pouquinho, nós lemos assim, na introdução. Antes de 24 de janeiro, quando se deu a experiência do pastor João Augusto com o batismo com o Espírito Santo, João Augusto era para os irmãos adventistas um bom crente, um bom obreiro, um bom chefe de família. Pena que não esteja se congregando mais. Isso foi antes. Depois de 24 de janeiro de 32, as coisas mudaram. E aí surgiram as acusações mais desencontradas. Ora contra a pessoa, ora contra a mensagem. E como segue, observe o seguinte. Eu enumerei porque essa introdução foi, modéstia à parte, foi feita por mim. O pastor Daniel mandou o livro para eu dar uma revisada e mandou fazer a introdução. Eu fiz a introdução, mas coloquei o nome dele como autor da introdução. Então eu numerei assim: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. De A a J eu enumerei o que acusavam o pastor João Augusto. Por exemplo, o movimento de João Augusto é mal de 7 dias. No Nordeste havia muito uma doença que matava a criança em 7 dias. A criança nascia, com 7 dias morria. É mal de 7 dias. Nos últimos dias haverá de aparecer falsos profetas. Então João Augusto era um falso profeta. As manifestações espirituais que ele recebe são satânicas. Eram acusações que pesavam contra ele. João Augusto da Silveira foi expulso da nossa igreja. Porque expulso não dá uma carta daquela, né? Foi expulso. Ele queria melhor salário. Saiu por isso. Ele era um simples empregado, não pastor. Ele não era consagrado. No livro conta que até quem consagrou e o título. É filho espiritual de André Lavre, que era o pastor da Reforma. Outras infâmias. As outras infâmias eu enumerei muita coisa aqui, porque eu recebi um folheto, um livreto de um pastor, entre aspas. Eu botei entre aspas porque não merece ser chamado de pastor. E ele fazia muitas acusações contra o pastor João Augusto. E saiu de nós porque não era de nós. Então, eu comentei tudo isso aqui, letra por letra, dando detalhes que eu não vou fazer agora. Muito bem. Filho espiritual de André Lavre. Em 1926, houve uma assembleia em São Paulo e lá ficou determinado que qualquer crente que viesse de outra igreja para a igreja adventista deveria ser batizado outra vez. E havia muitos batistas e de outras igrejas que batizavam por imersão que estavam na igreja adventista. Quando a notícia foi dada pelo pastor, levantaram-se 16 irmãos e saíram.
que eles já tinham sido batizados e não iriam se batizar outra vez. Saíram e formaram um grupinho à parte. E escreveram para o André Lavre, que era o pastor da Reforma no Brasil, morando em São Paulo, dizendo que eles tinham saído do sétimo dia. Isso em 26. O Augusto era pastor adventista. O André Lavre que vai lá, aluga o salão e coloca esses 16 irmãos lá como reformistas. Não pode comer carne, não pode isso, não pode aquilo. Deu aquela série de doutrinas que eles não aguentaram, logo foram voltando. O Augusto nem pensava em sair da igreja. Mas em 27, isso ele me contou pessoalmente. Em 27 ele foi à Assembleia em São Paulo. Naquele tempo, não havia ônibus de Santo Amaro para o Capão Redondo, que era a fazenda onde estava o colégio adventista, distante 18 quilômetros. Então, todos os pastores que chegavam, vinham de bonde até Santo Amaro, pegavam charretes para irem ao colégio. E ele pegou uma charrete. E quando iam viajando, aqueles 18 quilômetros, o charreteiro, o italiano, começou a cantarolar um hino. O pastor Augusto perguntou: o senhor é crente? Ele disse: graças a Deus. De que igreja o senhor é? Eu sou da Assembleia de Deus. Aí o pastor Augusto disse: eu gosto dos irmãos da Assembleia de Deus. É uma pena que não guardem o sábado. Aí ele respondeu: eu gosto dos adventistas, é uma pena que não creio no batismo com o Espírito Santo. E o trajeto todo foi trocando ideias sobre o assunto. E ele citou esse texto que eu li aqui. A promessa é para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Mas eu fui chamado, pastor Augusto, mas eu fui chamado, já fui batizado, eu sou batizado com o Espírito Santo? Não, não é. Tanto é que Jesus diz em Atos 1, 4 e 5, que os apóstolos seriam batizados depois de alguns dias. E já eram apóstolos. Então há dois batismos: o batismo das águas, que é feito pelo pastor, e o batismo do Espírito Santo, que é feito por Jesus. Aí citou lá o versículo do Evangelho, onde diz que ele nos batizará com o Espírito Santo. Aquilo diz que perturbou o pastor Augusto. Ele me disse que ficou na Assembleia um dia lá, mas só pensava naquele assunto.